Então, vamos lá, começou a gravar já. Eu vou colocar aqui a apresentação para passar para vocês, tá? Tá aparecendo aí direitinho? Sim, professor. Então, tá jóia. Então, gente, essa é a aula 4 de Educação Financeira. Na aula de hoje, a gente vai falar, vai entrar em investimento de renda fixa. Nas outras aulas, né, a gente falou muito sobre dicas de como economizar, né? Na última aula falamos um pouquinho de conceito da matemática financeira, onde a gente falou de juros. Quem perdeu alguma das 3 aulas, ela está disponível lá no Google Classroom, uma apresentação, que eu sempre disponibilizo lá, e também está no YouTube. E são aulas muito importantes, tá, gente? Por mais que não fale de investimento, principalmente de dicas de educação financeira, é bem importante para quem não acompanhou, tá? Então, vamos lá. Vamos falar de investimento em renda fixa, tá? O que é o investimento em renda fixa? Ele é recomendado para quem quer ter previsibilidade na rentabilidade, né? O que é a rentabilidade? É quanto que o seu dinheiro vai render, né? Então, eu coloquei lá, vamos supor, R$100, o que render, o que eu tiver de lucro, né, de juros desse dinheiro é a minha rentabilidade. Então, a pessoa, ela busca uma previsibilidade de quanto, né, que ela vai ter de rentabilidade. Ou seja, é algo que tem taxa e prazo definido, né? Você define o prazo, quanto tempo você vai investir e quanto que você vai ter de retorno. Você tem uma taxa fixa, né? Nem todos são fixos assim, eu vou explicar, tá? E é o primeiro investimento que a gente recomenda para quem quer começar a fazer uma reserva de emergência. Nas primeiras aulas, quando a gente estava falando sobre economia e tudo, a gente falou muito dessa questão de ter uma reserva de emergência. Por exemplo, às vezes a pessoa está assim, eu ganho X e eu gasto X e tá tudo certo, eu não estou precisando de nada e tudo, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, assim, independente se você não está com nenhum objetivo, que eu duvido que alguém está sem objetivo aí, né? Porque a gente também fez aquela atividade lá das metas, né? Dos objetivos a curto, médio e longo prazo. Então, mesmo se você não tiver nenhum objetivo para atingir, sempre tem uma reserva de emergência, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E uma dica importante, muito importante, é muito arriscado mesmo, gente, começar a investir em bolsa de valores se você não tem um investimento mais seguro. Eu sei que muita gente fica, assim, encantado, porque bolsa de valores que eu falo são as ações, né? As ações realmente têm uma rentabilidade muito mais alta do que renda fixa, tá? Mais para frente a gente, né, pode até falar, a gente vai falar disso aí. Mas ela não é recomendada para quem não tem nada de investido. O investimento, primeiro investimento que tem que ser feito é um investimento em renda fixa. Quando você consegue ter uma reserva de emergência bacana, aí sim você começa a diversificar os seus investimentos. Que esse diversificar é você ter não só, agora eu vou diversificar, vou investir em ação. Não, às vezes tem mais de um tipo de investimento de renda fixa, tá? Tem outras coisas que dá para você diversificar, né, sem você colocar a sua reserva de emergência para jogo. Então, assim, primeira coisa, quem está começando tem que ter uma reserva de emergência, vamos investir em renda fixa. Quando você tem uma parte legal investida em renda fixa, aí dá para começar a diversificar os investimentos, mexer com bolsa de valores, tá? Porque a bolsa de valores, gente, o que eu vou passar para vocês aqui são coisas que, assim, já tem uns 3 anos, 4 anos que eu mexo um pouco com isso, tá? E é arriscado. Do mesmo jeito que você pode ganhar muito, você pode perder muito e rápido. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que ter muito conhecimento para começar a investir em bolsa de valores. É uma coisa que eu vou falar aqui, se vocês quiserem interromper para fazer pergunta e tudo,
Eu não estou vendo o chat, então pode ligar o microfone e falar que eu dou uma paradinha e a gente tira a dúvida, beleza? Então, eu vou falar aqui, ó, investimento em renda fixa, quais são os mais populares, tá? Tem alguns outros, mas eu vou falar dos mais populares, que é o que o pessoal costuma investir. Então, assim, poupança é um investimento de renda fixa, é um mais popular, assim, tem muita gente que investe em poupança, mas é um considerado, tá, um dos piores investimentos em renda fixa. Isso daqui eu não estou inventando, tá, gente? Eu tenho sites que, assim, de fontes seguras que eu tiro isso daí. Eu vou explicar, eu já expliquei a questão da poupança na última aula, né? E eu vou, foi no final da última aula, para quem quiser relembrar. Eu também vou explicar um pouquinho aqui. A gente tem o CDB, tá? Tesouro Direto e LCI, LCA. É sobre esses quadros que eu vou falar um a um, tá? Para mostrar para vocês um pouco desses investimentos de renda fixa. Antes de explicar cada um deles, eu vou mostrar como que funciona a renda fixa, tá? O que é a renda fixa? É como se você estivesse emprestando o seu dinheiro para o emissor, tá? Dependendo do tipo de investimento, você tem emissores diferentes. Né? Por exemplo, o CDB, o emissor é um banco. Né? Você empresta o seu dinheiro para um banco e aí você tem uma rentabilidade por deixar o seu dinheiro lá com o banco. E em troca, você vai receber uma taxa, né, fixa de rentabilidade. Mas ela não é tão fixa assim. Como eu falei, eu vou explicar direitinho. E aí, essa quantia que você empresta, né, para o emissor, ela pode ser utilizada para financiar projetos, para pagar dívidas, para desenvolvimento de agronegócio, setor imobiliário, que é o caso de LCI e LCA, vou explicar a sigla direitinho. Então, assim, por exemplo, o LCI, que é do setor imobiliário, você coloca o seu dinheiro lá, ele vai ser utilizado para investir no setor imobiliário, né, e você vai receber uma rentabilidade por isso. Então, quando você investe, né, nesse tipo de investimento, você ganha você tem um retorno e você ainda auxilia no crescimento de setores muito importantes para a economia. Então, isso é interessante porque faz a economia girar também. Aí, eu vou explicar agora as modalidades de renda fixa, tá? São 3 modalidades. Por exemplo, a gente tem título pré-fixado. Quando a gente fala de pré-fixado, é quando a gente tem a aplicação ela é com taxa de rentabilidade fixa. Ela é fixa mesmo. Título pré-fixado, ou seja, ele é pré-fixado, ele já é fixado. Por exemplo, você vai receber 8% ao ano. 8% ao ano do seu dinheiro. Não está linkado a nenhum indexador, é 8%. Então, independente do que acontecer no mercado, né, se a taxa Selic subir, cair, eu vou explicar ainda, o rendimento vai ser 8% daquele dinheiro que você investiu, até a data de validade, que você escolhe uma data também. Tem investimento que a gente chama de liquidez diária, que é o quê? Liquidez diária você pode retirar amanhã, investir hoje, amanhã eu retiro. Né, você pode retirar a qualquer momento. Tem investimento que, eu vou investir num CDB aqui que é de um mês. Então, você não pode tirar o seu dinheiro antes de um mês. Seu dinheiro fica lá parado um mês. Após um mês, você pode retirar ele ou pode deixar lá. Então, assim, essa taxa de rentabilidade, por exemplo, esse 8% aqui ao ano, ele vai variar conforme o tempo que você decide deixar o seu dinheiro também, tá? Então, ele é recomendado nesse caso para quando o juro da família se mantém mais baixo, né, ou então ainda está em queda. Geralmente, a gente costuma usar os títulos pós-fixados. Por quê? Não quer dizer que você vai perder dinheiro com isso não, tá? Todos esses que eu tô falando assim, você não perde dinheiro. Mas o que é o título pós-fixado? Ele é atrelar a taxa, né, de rentabilidade, ela é atrelada a um indexador da economia. Por exemplo, o CDI. O CDI é um indexador de economia. Por exemplo, quando você tem um investimento que
o emissor, ou seja, um banco que você está investindo, vai pagar 120% do CDI. O CDI está linkado à taxa Selic. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar aí de taxa Selic. O que acontece? Quando o indexador subir, ou seja, a taxa Selic sobe, o CDI vai subir, e o seu investimento vai aumentar, ou se ele cair, o seu rendimento cai. Mas o dinheiro que você coloca é o mesmo, né? Por exemplo, se você tem lá, coloquei R$100, esse R$100 ele vai render 8% ao ano. Então, você vai fazer a conta, tá? 8% vezes 100, e aí você vai ver quanto você vai ter o rendimento, que é o caso do pré-fixado. E é aquilo que você vai ter de rendimento independente do que acontecer na economia. O pós-fixado é assim, ó, ele rende 120% do CDI. O CDI ele já é uma taxa, né, que ela é atrelada à Selic. Então, essa taxa, você vai render 120% dessa taxa em cima do dinheiro que você investir. Então, assim, você não perde aqueles R$100 que você colocou, mas ele pode render mais ou pode render menos, conforme a variação do CDI. Só que é bem interessante, porque você não perde dinheiro e você tem a chance de você ganhar mais. Geralmente, os pré-fixados, eles estão sempre bem abaixo, né? O banco vai jogar mais abaixo, ele não vai jogar uma taxa muito alta. Então, a chance de você ter um retorno melhor ainda é no pós-fixado. E a gente ainda tem os títulos híbridos, que ele é como se fosse, ele tem a parte fixa e a variável, como se fosse pré-fixado e pós-fixado ao mesmo tempo. Por exemplo, um investimento que rende 5% mais o IPCA, que o IPCA é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, é um índice também. Nesse caso, o que acontece? Você recebe os 5% mais a taxa fixa um 5% fixo, a 5% é a parte fixa, 5% do quanto você investir, mais o IPCA, que é um índice que vai variar. Então, se ele subir, o seu rendimento aumenta, se ele baixar, o seu rendimento pode cair um pouquinho, mas ainda tem a parte fixa de 5%. Agora, eu vou explicar investimento a investimento, tá, gente? Aqueles 4 principais que eu coloquei lá. Depois eu vou dar uns exemplos mais na frente para clarear mais a memória, clarear mais para vocês também. Poupança é um muito popular, né, no Brasil, mas que já não é tão recomendado. Por quê? Você perde dinheiro na poupança? É aquilo que eu falei na aula passada. Não é perder dinheiro. Você deixa de ganhar, porque o rendimento é muito baixo. Mas se você for comparar a poupança com a inflação, né, o que é aquilo que o que é a inflação? A inflação é quando a inflação está alta, o seu poder de compra ele diminui. A poupança ela tem rendido menos que a inflação. Então, assim, o seu poder de compra diminuiu tanto e o rendimento da sua poupança não tá casando com isso. Então, você não perde dinheiro, você vai ter uma rentabilidade, vamos supor, você tem R$100 lá na poupança, ele está rendendo, só que aquela rentabilidade ainda é mais baixa que a inflação. A inflação é quando os preços sobem, né, o seu poder de compra diminui e os preços sobem. Para você comprar comida no mercado, tudo fica mais caro, né, gasolina, combustível, comida, tudo fica mais caro. Então, você está gastando mais no ano por causa da inflação para você comprar alimento, combustível e tudo, e o rendimento da sua poupança não está acompanhando. Então, ele é muito baixo, tá? É seguro? É um investimento seguro, mas os outros que eu vou falar, eles também são seguros, tá? Tem muita gente que tem ainda um certo preconceito de achar que só a poupança é segura. Não, esses que eu vou mostrar também são seguros e eu vou explicar por quê. Então, a poupança, né, é um investimento em grandes bancos que ela perde para outros investimentos de renda fixa, que é o que eu vou mostrar. CDB. CDB, eu não sei se vocês já conhecem, mas ele é muito diferente, chama Certificado de Depósito Bancário. É quando você empresta um dinheiro para o banco, tá? O CDB, gente, você consegue encontrar esse tipo de investimento em bancos grandes, tá? Como Itaú, né, outros bancos, ou em bancos menores, tá? E bancos digitais também. O que acontece? Os bancos menores, eles oferecem uma taxa de rentabilidade maior do que os bancos maiores, tá? Então, como eu falei aqui, ó, é um título de renda fixa emitida pelos bancos, né?
Então, o banco emite um certificado de depósito bancário, você empresta o dinheiro para o banco e ele te dá uma rentabilidade. A taxa de rentabilidade, ela costuma ser atrelada ao CDI, tá? Que é um índice de, agora eu esqueci a sigla, mas é um índice que ele acompanha a taxa Selic, tá? Então, ó, o que eu falei agora, ó, os CDBs emitidos pelos bancos de pequeno porte, eles são mais atrativos, tá? Do que os bancos mais famosos, Itaú, Bradesco, etc. E isso também, lembra que eu falei do tempo que você deixa investido? Dependendo da data, quanto maior o prazo de aplicação, maior é a taxa da rentabilidade. Por exemplo, lá você tem assim, se você investe num CDB, exemplo, tá, gente? Um CDB de liquidez diária, que é aquele que você pode retirar a qualquer momento. Ele tem uma taxa lá de, se você aplicar hoje, né, R$ 100 nesse tipo de investimento, ele vai render 105% do CDI, exemplo. Mas se você aplica num CDB de 2 meses, aí ele rende 120% do CDI. Exemplo, tá? Não é essa taxa, não. Tô chutando. Mas entendeu? Se você coloca o seu dinheiro esse prazo de aplicação é em quanto tempo você vai poder resgatar o seu dinheiro, tá? Passou 2 meses, você pode deixar o dinheiro lá, ele vai continuar rendendo. Mas o mínimo que você precisa deixar lá é 2 meses. A gente tem CDB de liquidez diária, igual eu falei, tem 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Então, vai depender da necessidade de cada um. E as vantagens do CDB é a segurança. Lembra que eu falei para vocês? O que está atrelado o CDB? Ele é coberto, tá, pelo Fundo Garantidor de Créditos, que é o FGC. O que é o FGC? Quando vocês ouvirem falar de FGC, ele quer dizer que você tem garantia para investimentos de até R$ 250 mil. Então, se você tiver até R$ 250 mil investidos em qualquer banco, né, em CDB, né, de qualquer banco, se acontecer qualquer coisa, o banco falir, você está coberto por esse fundo. Então, você consegue o seu dinheiro de volta, lógico, para aplicações até 250 mil. Então, ele é tão seguro ou mais até do que a poupança, tá? É um investimento seguro e quem garante isso é o FGC. Tesouro Direto. Tesouro Direto ele é emitido pelo governo, tá? Um investimento atrelado ao governo. E a captação dele, ou seja, quando você empresta o dinheiro para o governo, né, através do Tesouro Direto, ele é utilizado para desenvolvimento de saúde, infraestrutura, educação. Então, como eu falei, a economia gira. E ele oferece 3 títulos diferentes, tá? Ele pode ser atrelado à inflação, que é o Tesouro IPCA. O IPCA é índice de inflação, tá, gente? Ligado à inflação. O que quer dizer isso? Tesouro IPCA, né? A taxa de rentabilidade dele está ligada ao quanto a inflação sobe, né? Pré-fixado, então ele tem um valor pré-fixado, aquele valor fixo, lembra? Foi a primeira modalidade que a gente explicou. Então ele vai falar assim, rende 8% ao ano e aquilo acabou. E ele pode ser também indexado à taxa Selic. Então, assim, o Selic, o CDI está ligado à Selic, né? Agora a Selic teve um aumento. Para quem está acompanhando as notícias, eu vou até falar mais na frente. Ela está tendo um aumento, então pouco. Então, assim, tem que tomar cuidado, mas de qualquer forma ainda é mais alto que a poupança, tá? Aí, o que acontece? Ele rende igual ou a taxa básica de juros da economia e possui baixa volatilidade, tá? Então, ele vai caminhar conforme a economia, né? Conforme índice de Selic, índice de inflação. Então, assim, ele tem uma volatilidade mais baixa, né? E você pode resgatar a qualquer momento. Os CDBs, LCIs costumam ter uma rentabilidade ainda um pouco maior, mas depende, porque tem tesouro direto que você não paga taxa de manutenção, né, no ano, então bem interessante também saber sobre. LCI e LCA, o que é a sigla, né? Letra de crédito imobiliário ou agronegócio. É quando você
empresta o dinheiro, né, para um setor imobiliário ou de agronegócio, e você tem a rentabilidade. Ela é semelhante ao CDB, só qual que é a diferença? Tá? O CDB, o valor que você coloca lá, depois no final tem um desconto do imposto de renda. Ah, vai descontar o dinheiro que eu coloquei, eu vou perder dinheiro? Não. O desconto do imposto de renda é em cima da rentabilidade, não do dinheiro inicial. E a sua rentabilidade não tem como ser cair para zero ou negativa, não. É uma parte do que rendeu e é descontado do imposto de renda. Já o LCI e LCA, ele tem isenção do imposto de renda. Ele não desconta o imposto de renda da rentabilidade dele, tá? Quer dizer que é melhor? Eu vou explicar, tá? Vou explicar a diferença de CDB e LCI no próximo slide. Mas lembra que eu comentei sobre a taxa Selic? Vamos lá, isso daqui eu peguei essa informação, né, recente, eu peguei ontem para colocar na aula, tá? Quando a taxa Selic subiu, eu não sei se ela ainda se manteve em 3,50, né? A taxa Selic estava 3,50% ao ano. Eu acho que talvez deve ter dado uma variada de ontem para hoje, eu não sei se ela se manteve, tá? Mas, baseado nessa taxa Selic a 3,50% ao ano, aí tem 3 investimentos aqui, né? Poupança, 100% do CDI, 120% do CDI. E aqui tem o retorno em um ano, tá? É o rendimento anual. E uma simulação feita com 10 mil reais. Vamos supor que hoje, né, a gente coloca lá 10 mil reais. A poupança, ela vai render ao ano 2,45%, né? E aí, se você 2,45% de 10 mil, vai dar R$ 245 de investimento. Então, ao final de um ano, você vai ter 10.245. Agora, se você investe em algum CDB, né, ou LCI que tenha 100% do CDI. Esse aqui é CDB, tá, gente? Porque aqui, ó, os valores já incluem a dedução do imposto de renda. Então, esse valor que teve rendimento, ele já teve o desconto do imposto de renda. Então, na verdade, rendeu mais que isso, mas teve um descontinho no imposto de renda. E tá aí, ó. Se você tem um investimento num CDB de 100% do CDI, o CDI está atrelado à taxa Selic, certo? Você tem um rendimento anual de 2,89%, tá? E você vai ter 10.289 ao final do ano. Já é mais alto que a poupança. Se você consegue um investimento de 120% do CDI, ele vai ter um rendimento anual de 3,46%. Então, olha a diferença, né? Olha a diferença que a gente está tendo da poupança. E só para vocês terem uma noção, eu não sei se vocês... Eu aposto que todo mundo deve ter assistido aí final do Big Brother, né? Todo mundo deve assistir Big Brother. Big Brother teve lá muita propaganda, né, sobre o PicPay. Eu não sei se vocês chegaram a ver. O PicPay é um aplicativo, né, no celular, e só para vocês terem como informativo, né, para vocês entenderem, pô, o PicPay, ele tá com uma promoção aí, né, que é um aplicativo que você consegue pagar conta, consegue enviar dinheiro, né, e tudo, e lá, se você deixa um dinheiro lá, né, rendendo igual um CDB e tudo, ele tá rendendo 150% do CDI, ou seja, 150% do CDI é mais do que isso aqui. Então, a taxa é bem maior. Imagina comparado à poupança. Então, assim, só para vocês terem ideia. E esse índice aqui de 120% do CDI, um banco digital, assim, você consegue uns 112, 115, até 120% do CDI. Depende do... isso pode variar, tá? De banco para banco. Então, realmente, você consegue um retorno muito melhor do que a poupança, tá? E que supera a taxa da inflação. Só para vocês entenderem um pouquinho. Agora eu vou falar a diferença do CDB, tá? E do LCI e do LCA. Lembra que a gente falou, ó, CDB, a gente tem uma rentabilidade atrelada ao CDI, igual ao LCI e LCA, só que o CDB você tem um desconto do imposto de renda, né, em cima do seu rendimento. O LCI e LCA não tem desconto. O que acontece? Aí todo mundo acha que assim, então se o LCI e o LCA não tem desconto, ele é muito melhor que o CDB, eu vou investir nele.
Só que não é assim que funciona. Porque, geralmente, a taxa de rentabilidade do CDB é maior que a do LCI e do LCA. Então, o que você tem que fazer? Ah, então o CDB é melhor? Não, não é isso. Tem que fazer um cálculo. Porque cada banco vai oferecer um tipo de taxa. Então, você tem que saber fazer esse cálculo para saber o que vale a pena. Eu vou ensinar para vocês, é bem simples, tá? É um cálculo simples, não é difícil, não é tão complicado assim, para vocês saberem o melhor caminho a seguir. Tá? Além do prazo de investimento também, que tem que olhar e tem que ver se atende a expectativa de cada um. Né, o que eu falei aqui, ó, prazo do investimento. Quanto maior o prazo, maior rentabilidade. Já falamos disso também. Então, o que que acontece? Ó, eu vou mostrar aqui. Essa tabela é o que vai mostrar, tá? O quanto que vai descontar do imposto de renda. O LCI e o LCA, a gente já sabe que não desconta imposto de renda. Então, se eu falo assim, o LCI e o LCA é 100% do CDI, então eu já sei quanto que vai ser, né? Agora, o CDB eu tenho que descontar o imposto de renda. Então, aqui, ó, a gente tem o prazo da aplicação, né? Tem aqui, ó, até 6 meses, de 6 a 2 meses, tal, tal, tal. E quanto que é a alíquota cobrada? Esse aqui é a porcentagem que desconta de imposto de renda, tá? Então, esse aqui é o cálculo que é feito. Eu vou mostrar exemplo prático, que aí a gente entende melhor. Então, ó, eu vou mostrar dois exemplos. Primeiro exemplo, o que é melhor? Um CDB com taxa de 107%, né? É 107% do CDI, ou uma LCA de 84%. Tá vendo que a taxa do CDB é maior? Mas ela vai ter um desconto. O que, que vale a pena? Para o prazo de 150 dias. Quando for fazer a comparação, sempre uso o mesmo prazo para comparar. Então, vamos voltar lá na tabela. Ó. Prazo de 150 dias. Ele está atrelado aqui, ó, é um investimento de até 6 meses. Então, ele vai ter esse desconto aqui, certo? Então, voltando aqui, ó, como a gente viu lá, é 22,5% de desconto de imposto de renda para o investimento de 150 dias. Então, o que, que eu vou fazer? O 107% do CDB, né, ele vai ter uma rentabilidade no final de 82,9%. Por quê? Se você desconta 22,5%, quanto que sobra? 77,5%. Tá até a fórmula aqui na tabela, ó, gente. É só jogar aqui, ó. É só jogar aqui. Se você desconta 22,5%, você tem 77,5% vezes a taxa do CDB que está sendo ofertado. Então, aqui, a gente tem a taxa de 107%, certo? Do CDI, vezes 77,5%. Então, aqui já descontou o imposto de renda. Aí, o retorno, então, vai ser de 82,9%. E o LCA, quanto que ele tinha falado? Que era 84%, certo? Então, ele é maior que 82,9%. Então, nesse caso, o LCA vale mais a pena, tá? LCI ou LCA. O LCI e o LCA, geralmente, eles oferecem a mesma taxa, tá, gente? É muito parecido. A diferença é que um é do agronegócio e outro é do setor imobiliário, mas isso não impacta para nós que estamos investindo, isso não impacta tanto, né? O que impacta mesmo é a taxa, é o que você tem que olhar, é o retorno que você vai ter, né? A rentabilidade. Vamos olhar um segundo exemplo, para ficar mais claro ainda. O que é melhor? Um CDB com taxa de 121% ou uma LCI de 93%, né? Para o prazo de 200 dias. Então, vamos voltar lá. 200 dias. Aqui, ó, até 360 dias é 20% que desconta. Então, sobra quanto? Vai ser 80% vezes a taxa do CDB que está sendo ofertado. Então, vamos olhar aqui, ó. Então, vai ser 200 dias, Senhora, não sei se dá para me ouvir, mas o seu travou.
A gente, e o seu áudio também, a gente não tá te escutando e o vídeo ficou travado.